Olá, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje a gente vai falar sobre melhoramento genético, sobre desempenho animal dentro das fazendas. E para conversar comigo tem o Leonardo Nishimoto, que é médico veterinário e diretor do Qualitas Melhoramento Genético. Leonardo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Porteira Aberta. Eu que agradeço o convite, Xará. Estamos aí para a gente contar um pouquinho da história, então, do Qualitas, nossa trajetória nossa aí já de 28 anos profissional. Show de bola. Leonardo, a gente sempre começa aqui apresentando um pouco da introdução do convidado ao setor do agronegócio. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que se deu essa relação, como que se iniciou essa sua relação com o agronegócio. Bom, começou com uma paixão, na verdade, do meu pai, que mesmo sem ter propriedade, é uma pessoa que sempre gostou muito de animais e que começou criando, vamos dizer assim, os primeiros animais dele, inclusive em lotes, aqui na cidade de Goiânia, há muito tempo atrás, cavalo, e depois ele foi criar até um touro. E desde o início também é uma paixão muito grande por bicho, vamos falar assim, por animais. Então foi por aí que, então, quando eu já era adolescente, eu já tinha muita certeza que queria realmente trabalhar no agronegócio, principalmente ligar a minha vida a trabalhar com animais. Perfeito. E aí você continuou nessa questão do melhoramento genético por conta dessa paixão aí, principalmente em criação de touros do seu pai. Exatamente, interessante. Então a seleção, né? Fazer algo, animais melhoradores, sempre foi um trabalho também que meu pai sempre buscou. E a gente começou justamente nesse ponto. Então, lá nos idos do final da década de 80, começo da década de 90, eu participei bastante das exposições, né? Naquela época ainda era muito importante, as exposições eram muito importantes para identificar a genética, né? Os touros, principalmente na raça Nelore, os touros que seriam utilizados em larga escala nos rebanhos comerciais através da inseminação artificial. Então, eu comecei lá e aí acabei indo para genética, para o melhoramento quantitativo, né? Trabalhando principalmente já com rebanhos comerciais, vamos dizer assim, com o pé na fazenda mesmo, né? Com o pé na bosta de vaca mesmo, a gente foi, então, saiu das exposições e foi direto, teve a felicidade de começar a trabalhar, então, num programa de melhoramento genético lá em 1994, através do programa PAINT, né? Certo, perfeito. Bom, agora eu gostaria que você trouxesse um pouco, fizesse uma breve apresentação do programa Qualitas, não só como programa de melhoramento, mas os serviços que vocês praticam dentro da porteira também, por gentileza. Perfeito. Então, o Qualitas ele foi criado em 2000, no ano de 2000. Iniciamos com 6 propriedades, 6 criadores, por volta de mais ou menos 6.000 matrizes naquela época. E a gente já tinha um histórico através do programa Paint, desde 1994, e em 99, então, nós saímos da parceria com o Paint e criamos o Qualitas, com esses 6 criadores. E o foco é realmente identificar a melhor genética e fazer com que essa genética expresse o seu máximo potencial nas fazendas. Então, a gente tem uma ligação muito estreita com a genética e com o sistema de produção. Então, hoje, o Qualitas tem um objetivo muito claro, que produzir, identificar animais que vão produzir animais que sejam abatidos com 18 arrobas, com 18 meses a pasto. Então, a gente tem, como tem um objetivo muito bem definido, então todo o esforço de seleção é em função de atingir esse objetivo. Então, toda a parte de genética, e não só a parte genética, como também ajudar nossos parceiros a definir o sistema de produção mais adequado para atingir essa meta, então a gente trabalha nesse sentido. Então, essa talvez uma diferença, né, do Qualitas em relação a outros programas, porque a gente não faz basicamente a identificação dos animais, né, através das avaliações genéticas, das avaliações visuais que a gente faz nos indivíduos, da certificação de touros e matrizes, mas o principal objetivo é fazer realmente com que nossos clientes ganhem mais dinheiro nessa atividade. Perfeito.
Bom, eu gostaria que você trouxesse um pouco de como funciona a inserção do programa Qualitas dentro das fazendas. Os primeiros passos, o que vocês analisam de primeira para colocar o programa dentro da propriedade. Realmente, assim, antes de iniciar o Qualitas, primeiro que, assim, a gente não é muito agressivo comercialmente. Então, o boca a boca, vamos dizer, os nossos próprios parceiros, né? Eles acabam sendo os nossos maiores é, é, fomentadores para que outros pecuaristas também participem do programa. E, realmente, quando um criador ele define que que ele realmente precisa melhorar o rebanho dele, ele procura, então, as melhores ferramentas. E o Qualitas é uma dessas ferramentas. E para iniciar esse projeto, primeiramente, a gente faz uma avaliação das matrizes que esse produtor tem na fazenda e também na própria estrutura que ele tem. Se ele já faz estação de monta, se ele já tem um sistema de identificação individual dos animais, que é fundamental, certo? E se ele tem também uma estrutura física de pastos, né? E inclusive de curral, de brete, de balança, para que ele comece o trabalho. Então, a gente faz um diagnóstico inicial das propriedades, vê se elas têm as condições básicas para fazer, né? Primeiro para ser um bom produtor e também em seguida para fazer a parte de seleção. Então, infelizmente, grande maioria das fazendas brasileiras não tem nem balança, que é a ferramenta principal para a gente poder comparar os indivíduos, né? Se o produtor vende peso, a primeira coisa que ele deve ter na fazenda é uma balança, para conhecer, então, o peso dos animais que ele está comercializando. Então, mas o primeiro passo é avaliar, então, a condição da fazenda e, quando a gente vai para o animal, avaliar as matrizes. Então, as matrizes passam por uma avaliação individual, que a gente olha 17 características em cada matriz. É como se a gente fizesse um desenho do ponto de vista funcional das características que têm importância produtiva e econômica nos animais, e a gente seleciona, então, pré-seleciona essas fêmeas que têm condições de iniciar o trabalho de seleção. Os indivíduos inferiores, a gente sugere que esse criador ou substitua por animais melhores, ou, eventualmente, passem para esses animais, entrem num processo de cruzamento industrial, para que eles possam ir indo aos poucos, sendo retirados do processo de produção e de seleção da fazenda. Então, o primeiro passo é conhecer as vacas que o produtor tem e, a partir daí, iniciar um trabalho de controle, de identificação individual, identificando, então, as matrizes aptas. Esses animais, então, são submetidos a uma estação de monta em que elas devem, né, ser inseminadas, pelo menos uma parte delas devem ser inseminadas, para que a gente possa fazer a conexão genética dos filhos delas com os animais nascidos em outras fazendas. E aí começar o processo de medições, que vai desde o peso ao nascimento, o peso de desmama e o peso também no sobreano, em que a gente vai identificar os animais com maior desempenho e também maior perímetro escrotal. Então, o processo inicial é esse, é um processo de conhecer as matrizes e depois acompanhar a produtividade dessas matrizes através de seus filhos, identificando os melhores para a seleção, e os animais inferiores, eles então são encaminhados para o sistema de produção de carne. Leonardo, a gente começou a nossa conversa falando um pouco das diferenças, né, do programa Qualitas, do quais são os diferenciais deles, e a gente conhece e reconhece o programa Qualitas por uma característica que é aliar essa questão genética, o melhoramento genético, o trabalho feito com a genética do animal, mas também voltado para a eficiência alimentar. Eu gostaria que você comentasse um pouco de como foi essa construção desse foco para a eficiência alimentar, certo? E aí, se você puder trazer algumas características que vocês avaliam também em relação a isso, como que isso é medido, certo? Como que funciona esse trabalho? Bom, Leonardo, é uma história interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de confinamento muito grande no estado de Goiás, em que foram abatidos em 2 anos cerca de quase 50 mil animais. E eu era responsável pela parte de aquisição desses animais e da parte de recria desses animais, e depois acompanhava também o processo de terminação, porque todos os animais eram terminados em confinamento.
E nós nos deparamos com uma diferença absurda de eficiência justamente desses animais no confinamento. Lotes, você comprava, por exemplo, de determinado produtor, e lotes que também que participavam até do programa Qualitas naquela época, né, que foram para esse confinamento, apresentando uma eficiência muito superior a outros indivíduos. E isso é determinante quando a gente pensa em lucratividade num sistema intensivo. Então, o confinamento ele depende de quanto o animal comeu, certo? Para ter aquele desempenho. Então, animais, vamos dizer assim, muito gulosos, geralmente são caros, né? Então, é igual você pegar e levar só... meus moleques agora que são adolescentes, sair com eles para restaurante tem que ser em rodízio, porque se for pagar à la carte, você está lascado, né? Dá um Então, é a mesma trabalho, coisa. né? É isso aí. Então, é igual Lima Nova. Então, e tem uma variação. Os animais, né, os bovinos, têm uma variação muito grande. E a nossa experiência também de ter conhecido o sistema de produção sul-africano na África do Sul, por volta dos anos 2000 também, e esse pessoal lá já media eficiência alimentar na raça Bonsmara há uns 30 anos. Então, e por quê? Porque o sistema deles é totalmente, 100% com terminação em confinamento. E aqui a gente viu que o caminho também no Brasil está indo para esse lado, né? A intensificação do sistema, que é uma necessidade, e a inclusão, né, do milho como um suplemento adicional para a terminação dos animais, faz com que, então, a gente tenha uma preocupação grande com a parte de eficiência. Não vale, não, a gente não pode ter um animal que ganhe muito peso a qualquer custo. Então, nesse sentido, a gente, através de uma parceria com os próprios criadores do programa, no ano de 2010, a gente fez também uma parceria com os criadores e com a Universidade Federal de Goiás e montou um teste de eficiência alimentar nessa universidade. Nesse momento, a gente ainda não tinha estrutura automatizada para medir isso. Então, a gente tinha, os alunos colocavam a comida em baias individuais, para os animais e tinha que pesar todo dia o que sobrava de comida, tá? E também depois a gente levava os animais para pesar a cada 21 dias no curral. Aí em 2006 nós transferimos a nossa parceria para a Unesp de Botucatu e nessa oportunidade a gente teve condições de comprar um equipamento nacional, que é o Intergado, para fazer então essa aferição. Basicamente, o Intergado faz com que a gente tenha o que cada animal comeu naquele dia, sendo medido por um coxo que tem uma balança e que tem um sistema informatizado que identifica o animal que está comendo naquele momento. E, além disso, esse sistema tem balanças que ficam em frente aos bebedouros de água, então toda vez que um animal vai beber água, ele é pesado. Então, a gente tem um sistema mais preciso nesse sentido para fazer essa aferição. Então, desde 2010, todo touro que é selecionado para coletar sêmen, que vai para uma central, que passou pelo Qualitas, ele passou pela parte de avaliação de eficiência alimentar também. Não quer dizer, Leonardo, que é a única característica e a mais importante. Mas, além de todas as outras características que são também extremamente importantes, nós também avaliamos e procuramos utilizar a genética dos animais com melhor eficiência alimentar. E isso tem modificado, nós estamos já no 13º ano, vamos para o 14º ano fazendo essas medidas, e isso se traduziu em aumento da eficiência alimentar realmente dos animais. É interessante que esse ano mesmo, indivíduos criados aí no Mato Grosso foram enviados para um confinamento terceirizado para um boitel, e na hora, inclusive, lá a própria empresa falou, não, ó, nós vamos ter que cobrar até a diária um pouco mais barata dos seus animais, porque eles comeram menos. Interessante, então isso é a melhor prova, né? O produtor deve ter adorado ouvir isso. Com certeza, com certeza. Então, isso é resultado de seleção. Isso é resultado de 13 anos fazendo a mesma coisa e procurando identificar os melhores animais. Então, imagine você que essa eficiência alimentar ela não é transferida somente para os machos que vão para a terminação ou que estão em terminação. As fêmeas também, as vacas que vão permanecer nesse rebanho, serão animais mais eficientes, comerão menos capim para ter o mesmo desempenho, manterão a condição corporal em situações de falta de chuva, de diminuição de disponibilidade de forragem. Então, é um processo que a seleção é algo que você começa, mas ela não tem fim. Isso é que é o bacana. Tá? E toda vez que você coloca esse tijolinho a mais nessa estrutura, é um tijolo que não cai. É um tijolo muito bem colocado. Então,
é algo que vai sendo adicionado a cada ano na melhoria do desempenho, da produtividade e da eficiência dos animais. Perfeito. Ô, Leonardo, você trouxe aí, falou da questão da eficiência alimentar, que ela é importante, mas não é a única. Eu gostaria que você trouxesse, então, algumas outras características que vocês consideram aí importante de serem avaliadas nos animais. E talvez, se você quiser trazer algo que não é rotineiro também, essa questão da eficiência alimentar, apesar de vocês já terem uma longa estrada medindo isso, a gente não vê em muitos lugares, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão em outras características também. Então, Leonardo, eu acho que a produção pecuária ela é extremamente complexa, ela depende de várias características para que o produtor tenha sucesso. E a base desse sucesso na pecuária, quando a gente fala de um sistema de produção em que tem cria, recria, engorda, um sistema completo, né, de ciclo completo, a fertilidade, ela é a característica mais importante, e dentro da fertilidade a gente tem que levar em consideração a precocidade sexual também, porque a precocidade sexual ela é a característica que ela mais modifica a produtividade de um rebanho de vacas. Por quê? Porque se eu tiver fêmeas que emprenhem com 12, 14 meses de idade, diferente de um sistema normal, né, de entre 2 e 3 anos de idade, você vai conseguir produzir até cerca de 30% a mais de bezerros com a mesma quantidade de fêmeas no rebanho. Isso é algo assim que não tem nada que aumente mais a produtividade de uma fazenda do que a precocidade sexual. Então, não adianta, por isso que eu falo, não adianta a gente ter só desempenho. O desempenho, na verdade, ele permite o ganho de peso, ele vai permitir que esses animais estejam com o peso adequado para emprenhar com 14 meses, que no nosso caso, o alvo é 300 quilos. Então, uma fêmea, para que ela possa ter uma boa qualidade reprodutiva e produtiva, quando a gente fala em produção de bezerro, ela tem que estar com 300 quilos no momento que ela emprenha, que isso também era algo que já se falava antes, com fêmeas de 2 anos de idade. Então, a gente quer que, na verdade, agora elas tenham esse peso com 14 meses, e essas fêmeas têm que estar com 420 quilos, pelo menos, no momento do parto. Então, o desempenho é um pré-requisito junto com a precocidade sexual para que a gente tenha uma fêmea que vai realmente ser mais lucrativa dentro do sistema de produção. Então, fertilidade e precocidade sexual, principalmente, são duas características que a gente, no Qualitas, a gente não abre mão, e elas caminham junto, então, com desempenho e com eficiência. Show de bola, Leonardo. Vou pedir licença para você mais uma vez, porque agora a gente vai ficar por dentro das principais notícias do setor agrícola com o quadro Minuto Agro. Durante o ciclo 21-22, as exportações de milho mato-grossense cresceram cerca de 67,55% em relação à temporada anterior. No mês de novembro, os embarques aumentaram 61,34%. Entre os meses de julho e novembro, Mato Grosso enviou cerca de 17,53 milhões de toneladas de milho, superando os 10,46 milhões de toneladas embarcadas durante o mesmo período de 2021. E somente no último mês foram 3,13 milhões de toneladas enviadas ao exterior. Cerca de 65 toneladas de defensivos agrícolas que são proibidos aqui no Brasil foram incinerados em Cuiabá, capital de Mato Grosso, na última semana. A ação foi encabeçada pela equipe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que retirou de circulação produtos com marca comercial falsificada, agroquímicos contrabandeados ou adulterados. De acordo com a PRF, ao longo do ano foram apreendidas cerca de 183 toneladas de defensivos ilegais no estado, que somam um valor de mais de 100 milhões de reais. De acordo com a AB Arroz, durante o acumulado do ano, as exportações do cereal totalizaram cerca de 1,8 milhão de toneladas, o que gerou uma receita de 568 milhões de dólares para o Brasil. O resultado mostra um crescimento expressivo de 186% em volume e 80% em receita. Somente no último mês foram exportadas 159 mil toneladas do cereal, de acordo com a associação.
A AB Arroz espera que os embarques totais de 2022 cheguem aos 2 milhões de toneladas, como planejado inicialmente no começo da safra. Para acompanhar as principais notícias do mundo do agronegócio, fique ligado aqui no Minuto Agro, acessando agroplus.tv. Até mais! Nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista da semana para conferir uma matéria sobre o calendário vacinal e também a retirada da obrigatoriedade da vacina da aftosa. O especialista Juliano Melo alerta para a necessidade de se manter vigilante para outras vacinas. O pecuarista brasileiro se prepara para uma nova etapa no manejo sanitário dos seus animais. A partir de 2023, não será mais necessária a aplicação de imunizantes contra a febre aftosa, o que pode abrir novos mercados e oportunidades de negócios. Por isso, nessa reta final, é importante que o produtor cumpra o calendário vacinal. Isso é uma grande vitória, porque isso vai abrir portas, a gente vai valorizar a nossa cadeia produtiva da carne, então a gente vai fazer com que a gente valorize o nosso produto, a nossa carne, e isso é muito bom para o Brasil, tá? Isso também é um reflexo, né, da qualidade, do empenho que todos os pecuaristas tiveram, tá, em levar seus animais, vacinar, manter esse calendário de vacinação bastante ativo, e agora a gente segue aí nesse novo passo, aí nesse novo caminho, tá? E isso é uma grande vitória, a gente está colocando aí praticamente 161 milhões de cabeças no Brasil, os estados mais produtivos estão entrando nesse cenário, os estados não mais produtivos, mas os estados que têm os maiores rebanhos estão entrando nessa categoria, tá, de livre de aftosa sem vacinação. E isso vai ser uma grande vitória para a gente, tá? O gerente técnico da Zoetis, responsável pelo calendário sanitário da empresa, afirma que com menos uma vacina no radar, os pecuaristas poderão se dedicar ainda mais a outras doenças e pragas. O que eu olho também isso abre portas e abre novas oportunidades para a gente, tá? Nós vamos poder agora manter os calendários sanitários de forma muito mais efetiva, fazendo os produtos, fazendo os vermífugos ali para controlar verminose, controlar carrapato nos momentos mais propícios do ano. A gente vai poder otimizar a produtividade. Então, eu considero que isso abre grandes oportunidades para a gente aí, porque a gente era obrigado a vacinar em maio e novembro, e agora a gente pode fazer isso no momento mais efetivo dentro do ano. A brucelose é uma zoonose extremamente importante, causa muitos abortos, tá? E ela está no radar do mapa, tá? Porque uma doença causa enormes prejuízos, tá? Dentro das Zoetis eu vejo alguns diagnósticos de brucelose e a gente vai poder agora realmente, entendeu? Ser mais efetivo, tá? Com esse cenário, a demanda cresce no mercado internacional e, consequentemente, o produtor pode experimentar maior rentabilidade em suas propriedades. Mas Juliano Melo acredita que o grande benefício é a maior disponibilidade que o pecuarista terá na criação de estratégias sanitárias. Agora eu posso chegar e me dedicar muito mais da minha porteira para dentro. Então, o que eu posso fazer agora? Então, assim, eu posso chegar e implementar, por exemplo, um controle estratégico de verminose, fazer as vermifugações nos momentos mais adequados do ano. E isso pode gerar ganhos de produtividade de quase 1 arroba por hectare. E isso impacta muito dinheiro para o pecuarista. Isso pode impactar, por exemplo, eu consigo agora, por não ter que prender todos os animais em maio, novembro, seguir aquele calendário, eu tenho uma equipe, tenho uma estrutura disponível, eu posso fazer uma vermifugação estratégica dos meus bezerros pré-desmame, esmamar meu bezerro 10 quilos mais pesado. E a gente tem tecnologias para isso. Então, a gente pode tornar essa operação da porteira para dentro muito mais efetiva e gerar muito mais dinheiro no pecuarista. O técnico ressalta também a importância da comunicação das vacinas aos órgãos sanitários responsáveis. E é super importante, porque a gente vai certificar que a gente está fazendo o nosso dever de casa. E não só fazer a comunicação de aftosa. Eu tenho observado também, a gente precisa fazer a comunicação da vacinação de brucelose também. E isso impacta muito. Se você não comunicava assim de brucelose, você pode não emitir GTA. E isso é uma obrigação do pecuarista. Então, a gente precisa fazer isso dentro da rotina, entendeu? Para a gente garantir esse status sanitário que a gente está acabando de adquirir, tá? Então, é uma obrigação nossa e a gente precisa fazer isso. Leonardo,
Falando agora da questão dos machos, dos touros, o Qualitas trabalha com o SAPE, aí eu gostaria que você trouxesse um pouco do que é o SAPE, um breve resumo, e o Qualitas passa por uma vistoria do mapa todos os anos em relação a isso, para certificar ou dar continuidade à certificação que o Qualitas tem. Eu queria entender os desafios dessa certificação, o que eles vistoriam, o que eles dão uma olhada, então se você puder trazer isso para a gente, por gentileza. Então, o SAPE foi uma normativa criada em 1993 pelo Ministério da Agricultura, e a exigência dessa normativa é que, para receber esse certificado, que é um certificado, como o próprio nome diz, né, Certificado Especial de Identificação e Produção. Então, nós temos que identificar os animais com melhor produção e aplicar a certificação somente para esses animais especiais. E como é que eles definiram esses animais especiais? De acordo com as avaliações genéticas que esses animais passam, só podendo ser certificados os animais, inicialmente lá, os melhores 20% nascidos a cada safra. Então, o que faz? O SAPE, ele é uma garantia que aquele animal passou por um processo de avaliação genética, que tem como ferramenta as DEPs para identificar os animais mais produtivos, e somente os animais, vamos dizer assim, da parte de cima da pirâmide, é que podem ser certificados como reprodutores e serem, inclusive, comercializados. Então, o SAPE é, como eu diria, nós temos talvez o registro genealógico, que seria a certidão de nascimento, né, de um animal ou de uma pessoa, e você tem depois uma pessoa que passou por um processo de graduação e recebeu, ao final dessa graduação, um diploma. O que o SAPE é um diploma que fala que esse animal passou por várias provas e, ao longo dessas provas, ele ficou classificado entre os animais que foram aprovados nesse sistema. Então, de uma maneira mais simples, o SAPE garante que os animais passaram por vários filtros e que somente os animais mais aptos, vamos dizer assim, mais produtivos, puderam receber esse certificado. Basicamente é isso. Perfeito. E a segunda pergunta que você falou, que é com relação a como é que funciona, né, a auditoria do Ministério. Realmente, o Ministério ele audita não só o programa, não só a nossa empresa, o nosso escritório, mas principalmente ele acompanha a gente em alguma fazenda aleatória que eles definem, para fazer uma visita, para verificar se aquilo que a gente está falando, que está avaliando, está realmente sendo feito. E como é que é o sistema de coleta dessas informações das fazendas, como esses animais são produzidos, como eles são criados. E tem um sistema de auditoria da parte documental, em que a gente tem também que garantir que nós visitamos e avaliamos esses animais e que eles passaram, então, por um processo criterioso de seleção da nossa parte. Então, é um sistema que não é só o SAPE, mas sim todas as associações de raça passam, né, por essas auditorias do Ministério da Agricultura. E ela é fundamental para garantir para o mercado que realmente houve um critério que as empresas, na verdade, as empresas participantes desse processo de seleção, elas estejam trabalhando de maneira adequada para garantir, então, que todo o processo foi bem feito e que tem possibilidade de ser auditado. Show de bola. Falando agora especificamente do perfil dos animais, você está há bastante tempo também na área, acompanhou essa mudança. Antigamente a gente tinha um perfil diferente do que a gente encontra hoje, ou do que pelo menos a gente busca hoje como modelo de animal produtivo, principalmente voltado para reprodutores, matrizes e reprodutores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas principais diferenças que você avalia, né? E para que lado a gente está caminhando hoje, né? O que a gente está buscando hoje. Você já falou um pouquinho, mas gostaria que você frisasse essa parte, por gentileza. Então, Leonardo, como eu comecei, né, a vida dentro de parque de exposição e assim foi dada muita ênfase lá atrás, pelo menos quando eu comecei, ao peso dos animais, né? Então, assim, independente da conformação. Então, o animal que tinha
possibilidade de estar mais pesado dentro de uma categoria, né, seja bezerro, garrote ou touro, numa exposição, era o animal que tinha mais vantagens, vamos dizer assim, para ser considerado o animal campeão ou melhor indivíduo. Então, esse peso, sem considerar, por exemplo, a maneira como esse animal é criado, ou o tipo de alimentação que ele consome, isso faz com que a gente tivesse animais que eram muito grandes, tanto altos como compridos, mas que eventualmente talvez ficassem um pouco fora do tipo de animal que se manteria bem com alto desempenho em condições das pastagens brasileiras, as pastagens tropicais. Então, o que realmente mostra para a gente, se a gente tiver um sistema de produção, principalmente de vacas, em que você tem uma estação de monta definida e que você descarta as vacas que não produzem um bezerro por ano, isso já vai mostrar o biotipo de animal que é mais adequado àquela condição. E o biotipo de animal mais adequado para esse sistema de produção, que foi mostrado para nós, é que são animais que não são tão altos, eles são de porte médio, são animais que têm bom comprimento, mas principalmente têm um bom comprimento de costelas. E o que isso significa? É que, na verdade, a fábrica de converter a energia em carne das vacas é principalmente o aparelho digestivo. Então, eles têm que ter um aparelho digestivo que seja capaz de consumir uma quantidade grande de forragem e converter essa forragem em carne, em bezerro, em leite. Então, a natureza, na verdade, mostra muito para a gente qual é o biotipo adequado para as condições brasileiras. E o que a gente faz dentro do Qualitas é aplicar uma pressão a mais, além nesse sentido, para realmente priorizar os animais que tenham essa conformação. Ou seja, tenham mais quantidade de carne na carcaça, mais comprimento e mais comprimento de costela, animais que a gente chama mais profundos. Então, esse é o biotipo do animal do Qualitas. Porque qual que é o objetivo de produção quando a gente fala em carne? O animal tem que produzir uma arroba por mês a partir do nascimento. Se eu tenho como meta 18 arrobas com 18 meses, esse animal, então, tem que produzir 30 quilos, tem que ganhar 1 quilo praticamente por dia, né? Desde o nascimento até o momento que ele vai ser abatido. Certo? Então, e se o animal passa por um processo, por exemplo, não vou terminar ele com 18 meses, mas ele vai ser, por exemplo, ele é enviado para ser aproveitado mais a carcaça dele no confinamento, o animal com 22 meses tem que estar com 22 arrobas, com 23 arrobas e assim por diante, até as 24 arrobas, com 24 meses. Então, esse é um modelo de animal que o Qualitas procura, que eu acho que é um modelo que também vai produzir vacas que no momento que elas forem abatidas, elas também vão dar um retorno, porque a maior parte do faturamento de uma fazenda que faz cria não é a venda de bezerros, é a venda de vacas de descarte. Então, a gente precisa ter vacas com bom peso. E o que é bom peso para nós? Vacas com 17, 18 arrobas. Aí o pessoal fala, mas esse animal não é muito grande, come muito mais, né? Melhor ter uma vaca menor. Ora, se a gente está selecionando para eficiência alimentar, a gente então está corrigindo para isso também. Então, eu quero animais produtivos e eficientes. Esse, então, é o objetivo e esse é o biotipo de animal que a gente quer buscar hoje no Qualitas. Perfeito. Leonardo, trazendo agora para a gente finalizar o nosso papo, você e a equipe do Qualitas frequentam várias fazendas em vários locais do país e eu gostaria de saber um panorama assim, dos principais problemas que vocês encontram dentro das propriedades. Algo que seja meio geral mesmo, algum erro ou algo específico, assim, por gentileza. Léo, eu acho que assim, o maior desafio de uma fazenda é ajustar a quantidade de animais que essa fazenda tem, a capacidade de lotação dos pastos de uma fazenda. Por que é tão desafiante? Porque essa produção de capim ela não é uniforme ao longo do ano. Ela vai variar no período das águas, em que você tem uma produção de forragem, e no período de seca, você tem a falta dessa produção, né? Então, as pastagens ficam, por exemplo, o que acontece é que quando a gente tem falta de chuvas, o que você conseguiu acumular no período das águas é o que você tem à disposição para passar seca. Então, fazer o ajuste da quantidade de animais com a capacidade de lotação das fazendas, para mim, é o maior desafio.
mas a ferramenta que existe para mitigar e para ajudar o produtor a passar por esse desafio é a estação de monta. Porque a estação de monta vai permitir, então, que o criador possa, primeiro, produzir os bezerros na época adequada, que para nós é o mês de agosto, então a gente tem que concentrar os animais nascendo no mês de agosto, porque quando os animais nascem no mês de agosto, eles são desmamados no final de março, começo de abril. E quando eu desmamo minhas vacas nesse período, eu tenho condições de dar qualidade de comida para essas vacas se recuperarem antes do parto. E outro ponto, no momento em abril, é o momento também que eu precisaria retirar os outros machos da safra anterior da fazenda. Se eu faço isso, eu alivio a carga da fazenda, coloco a desmama no lugar, e aí eu vou conseguir passar a seca de uma maneira mais tranquila. Além disso, as fêmeas que estão vazias após a estação de monta, eu consigo engordá-las a pasto até o final de junho e julho. Então, eu não vou ter essas vacas no período da seca também competindo com as vacas cheias nesse pasto. Então, hoje, o maior desafio é justamente esse ajuste. E é por isso que, às vezes, a gente tem problemas de produtividade, não atingir os objetivos de desempenho para abater os animais na idade com o peso adequado, porque há um problema uma dificuldade em ajustar essa lotação. E a estação de monta curta, ela faz com que a gente tenha, então, essa possibilidade. Ela é a base de um sistema de produção que respeita a natureza, respeita o índice de chuvas das regiões do Centro-Oeste, que é onde a gente trabalha dentro do Qualitas, e que vai permitir, então, que você cuide bem e dê o melhor bem-estar para os animais que estão sendo produzidos nessa propriedade. Então, eu acho que o grande desafio hoje do Qualitas, a nossa grande bandeira, nós como técnicos, é fazer com que os criadores tenham uma estação de monta reduzida de no máximo 70 dias, para que eles possam ter todos esses benefícios em termos de produção, em termos de tranquilidade, de gerenciar e de fazer o manejo das pastagens também nas fazendas. Show de bola, fica aí o alerta e também a solução já para quem tem esse problema dentro das fazendas. Léo, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de te agradecer muito, cara, de você ter disponibilizado um tempinho para vir conversar com a gente, trazer a bagagem de conhecimento que você tem. Felizmente, a gente tem pouco tempo, daria para a gente ficar conversando aqui uma semana sobre isso, mas muito obrigado, viu? A gente está literalmente de porteiras abertas. Contem com o Grupo AGR, com o canal AgroPlus, sempre que o Qualitas precisar. E aí, eu gostaria só de finalizar contigo falando um pouco de como o pessoal consegue te encontrar, ou consegue encontrar o Qualitas para conversar, para trocar uma ideia e entender um pouco mais do programa. Então, Qualitas, a gente tem o site que tem bastante informação, tá, gente? Legal sobre o trabalho do Qualitas, artigos comentando sobre essas tecnologias que a gente adota. É www.qualitas.agr.br, é bem tranquilo, tá? A nossa sede é em Goiás, mas a gente vive debaixo do chapéu. São 65 fazendas hoje no Brasil e na Bolívia, tá? Na região Centro-Oeste. O Mato Grosso é onde estão os nossos maiores parceiros. Então, a gente tem um carinho especial por esse estado. A gente está aí todo mês. E o Porteira Aberta, muito obrigado por essa oportunidade. E a gente espera estar com vocês novamente aí para a gente poder bater mais papo sobre pecuária, que é algo que a gente gosta muito e que realmente tem muito assunto interessante e é uma atividade apaixonante. Show de bola, maravilha, muitíssimo obrigado, viu? E se você quiser rever este programa ou qualquer outro Porteira Aberta, é só acessar a plataforma de streaming agroplus.tv. Eu fico por aqui e te vejo no próximo sábado, no próximo Porteira Aberta. Até lá!